Nesta aula veremos Para dar maior apoio e defesa à colônia do Sacramento, foi fundada a Laguna, em Santa Catarina. E aí, os portugueses intensificaram o comércio entre essas duas vilas, fazendo viagens pelo litoral, pois eram mais seguras do que as viagens pelo mar. Graças a esse caminho, os portugueses descobriram a vacaria do mar, começando assim a sua exploração. Os tropeiros vinham de Laguna, rebanhar o gado e levar as tropas de mulas e de gado vacum para serem vendidos na feira de Sorocaba, em São Paulo. O Tratado de Madrid determinava que os índios missioneiros deveriam abandonar suas reduções, podendo levar seu gado, o produto de suas lavouras e outros bens, evitando assim possíveis revoltas dos indígenas contra Portugal. No início de 1756, reuniram-se os exércitos espanhóis e portugueses e marcharam em direção aos Sete Povos. Durante a marcha, os exércitos sofreram vários ataques de guerrilhas comandados por Sepete Araju. No dia 7 de fevereiro de 1756, morre Sepete Araju num ataque contra os espanhóis. Apesar da morte de Sepé, as lutas continuaram e culminaria no dia 10 de fevereiro em Taibaté, quando os exércitos encontram 1.500 índios guaranis comandados por Nicolau Anhengiro. Os índios, armados com flechas, lanças, molhadeiras e algumas espingardas, enfrentaram dois exércitos armados e treinados. O massacre foi inevitável. Morreram mais de 1.000 índios, enquanto os portugueses tiveram um morto e os espanhóis 2. Alguns missioneiros permaneceram na região missioneira, enquanto outros foram para as reduções da margem ocidental do rio Uruguai. O arquipélago dos Açores é um conjunto de ilhas que pertenceram a Portugal. Devido à erupção vulcânica em uma de suas ilhas, se produz a superpopulação e a falta de terras para o plantio. Por essas circunstâncias, os açorianos pediram novas terras ao rei. Em 1752, começam a chegar ao Rio Grande os primeiros casais açorianos que haviam desembarcado em Santa Catarina. O açoriano adaptou-se bem ao Rio Grande de São Pedro, dedicando-se à agricultura, plantando trigo, algodão, arroz, cebola, alpiste, melancia e cana-de-açúcar. Povo católico de princípios morais rígidos, os açorianos fizeram respeitar seus lares e suas famílias, e incluíram as novenas e os presépios. Também suas festas religiosas, como Terno de Reis, festas juninas, festa do Divino, assim como as procissões que ajudaram a formar a tradição gaúcha. Também na arquitetura o português deixou a sua marca em nossas primeiras cidades. Na culinária gaúcha, os açorianos contribuíram com os famosos doces portugueses, como o sonho, arroz de leite, cueca virada e uma grande variedade de pratos com peixe.
Na música e na dança tradicionalista gaúcha, os ilhéus deixaram também sua herança como o balaio, o pezinho, a dança do pau de fitas, entre outras. Foi dos açorianos que o gaúcho herdou a sua hospitalidade. Em 1760, o governador começou a intimar os portugueses a abandonarem todas as terras ocupadas ilegalmente. Desde a anulação do Tratado de Madrid, diante da ausência de resposta, em 1763, atacou e conquistou os fortes Santa Teresa e São Miguel do Rio Grande, causando a fuga em massa dos populares e abrigando a mudança às pressas da capital portuguesa para Viamão. Agora, o território português se resumia a uma estreita faixa entre o litoral e o Vale do Jacuí. Em 1772, as tropas espanholas partem do Forte de Santa Tecla para atacar Rio Pardo e Campo do Viamão, mas são surpreendidos pelas tropas de Rafael Pinto Bandeira. Os espanhóis, então, chegam até Rio Pardo, porém recuam e retornam para Rio Grande, sendo castigadas pelas guerrilhas portuguesas, após o cerco por terra e mar. Em 3 de abril de 1777, os espanhóis atacam a colônia do Sacramento, a qual é desmantelada. A paz retorna às duas coroas com a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso, em 12 de outubro de 1777. Com a paz de Santo Ildefonso, se intensificou a concessão de sesmarias aos que se haviam destacado na guerra. E esta classe de militares, agora donos de terras, foi a origem da aristocracia pastoril gaúcha, consolidando o regime das estâncias como uma das bases econômicas da região, mas dando margem também a uma grande quantidade de abusos de poder. A vida na estância era precária em todos os sentidos. Somente os senhores podiam ter algum luxo numa casa grande, que mais se parecia a uma fortificação, com paredes grossas e grades nas janelas. Em torno dela se agrupavam a senzala e famílias livres, que vinham em busca de proteção e recebiam uma porção de terra em troca da fidelidade servil para com o patrão. Muitas estâncias produziam uma variedade considerável de produtos agrícolas e de uma indústria primitiva, tornando a propriedade autossuficiente e aliviando um pouco a pobreza do grosso da população. Havia momentos de entretenimento nos boliches, pequenas casas de comércio, bebida e encontro social masculino à beira de estrada. Nesses encontros, começou a se formar o folclore do Rio Grande do Sul, na contação de causos em torno do fogo, nas carreiras de cavalos, na troca de experiências sobre a vida campeira, na absorção e transformação dos mitos indígenas locais. O empregado da estância foi, assim, um dos formadores da cultura prototípica do gaúcho, uma figura que, na verdade, foi construída pela intelectualidade local no século XX, mas que hoje é inspiradora e parte importante da cultura do Estado e do seu senso de identidade. Outra parte do caráter desse novo homem que estava se transformando era a rebeldia e liberdade, formado por índios evadidos das missões, contrabandistas, caçadores de couros, aventureiros, escravos e bandidos foragidos que percorriam com predação os campos de gado livre.